Hoje eu quero falar do Evangelho, que é por excelência a mensagem da igreja. E eu quero trazer de volta essa mensagem sublime, gloriosa, única, poderosa, capaz de transformar o coração do ser humano, capaz de mudar a sua história, capaz de fazer de você uma pessoa nova, diferente, capaz de promover a justiça, a paz, capaz de dar a você segurança, consolo, conforto, capaz de gerar em você esperança no meio de pessoas tão desesperançosas, capaz de devolver a você a tranquilidade, o sono, a certeza de que o Senhor é o Senhor da história e governa todas as coisas. Essa mensagem gloriosa, irmãos, que um dia me alcançou você, mudou a sua vida, mudou a sua perspectiva, mudou a sua forma de enxergar as pessoas, de enxergar a vida, fez de você um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um dono de empresa melhor, um pai melhor. Essa mensagem, irmãos, que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa mensagem, irmãos, única, sublime, jamais escrita por homem algum, única e singular, que é a mensagem do Evangelho. E para mim, irmãos, não tem texto mais lindo que explana a mensagem do Evangelho de forma mais clara, de forma mais límpida, de forma mais poderosa do que a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma exposição clara como o dia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa falando do pecado do homem, do seu pecado, do meu pecado. Paulo começa falando, irmãos, da malignidade do coração humano. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: você não é bom, você é mau, viu? Jesus disse certa feita: vós que sois maus, vocês dão boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que é bom. Jesus disse para o jovem rico: bom só tem um, que é Deus. Paulo, irmãos, começa falando sobre a pecaminosidade humana. Trocaram a glória de Deus por objetos, e agora se prostram diante de objetos e se tornaram idólatras. Capítulo 1 e 2. Paulo mostra, irmãos, que nós estamos perdidos. Paulo mostra que o homem, depois de Gênesis 3, não faz o bem. Paulo chega a dizer, citando os Salmos: não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Todos nós estamos, irmãos, debaixo do peso e do pecado e da ira de Deus. Paulo então mostra, irmãos, primeiro a pecaminosidade do homem. Paulo mostra a nossa natureza. O rei Davi disse: eu nasci em pecado me gerou a minha mãe, eu sou filho da iniquidade. E Paulo, irmãos, em Romanos 7 diz: porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Que miséria de homem que eu sou. Paulo começa Romanos mostrando a você quem você é. Por quê, pastor? Porque sem você saber quem é, você não precisa do Evangelho. Se você achar que é bom, você não precisa do Evangelho. Se você achar que não é pecador, você não precisa do Evangelho. Se você achar que é uma pessoa que merece alguma coisa, você não precisa do Evangelho. Se você achar que é uma pessoa que as suas boas obras vão te dar algum mérito diante de Deus, você não precisa do Evangelho.
Se você compreender, querido, que você, assim, é fruto da sociedade e que no fundo, o ser humano é bom, você não precisa do Evangelho. Se você achar que Deus é aquele Deus amoroso, que ama a todos e salva a todos, você não precisa do Evangelho. Por isso que Paulo, irmãos, em Romanos, começa a tratar da natureza do homem. E responde à pergunta que tanta gente faz, André: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Depois que o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala sobre essa natureza humana, pela qual ele mostra um retrato muito claro do que é o ser humano, ele apresenta a redenção que existe. Ele apresenta Jesus Cristo, que é aquele que pode redimir você, salvar você, reconciliar você, transformar você, mudar a sua natureza, inclinar você de volta para aquele que um dia você se rebelou contra ele. E Paulo então mostra que isso não acontece, primeiro, porque ele acha que você é bom bastante. Não acontece, segundo, por aquilo que você faz de boas obras e porque é uma pessoa boa. Terceiro, não faz porque você é judeu e recebeu as leis, os profetas. Paulo mostra, querido, que nada, ninguém nesse mundo consegue alguma coisa de Deus pelo fato dele ser melhor ou pior. Paulo disse o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Paulo oferece, irmãos, o Evangelho. Oh, coisa linda. Paulo, irmãos, de uma forma clara, inteligente, ele mostra a necessidade do homem de Cristo. Paulo mostra, irmãos, a sublimidade e a beleza daquele que não tem pecado, do qual ele diz que ele é justo e justificador ao mesmo tempo. Paulo mostra que em Jesus a iniquidade de todos os homens caíram sobre ele, e através do seu sacrifício na cruz e da fé que nós depositamos nele, nós agora somos reconciliados com Deus, justificados diante de Deus, santificados em Deus, e vamos para a glória junto com Deus. Capítulo 5 de Romanos, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Cristo é a nossa paz. É Ele que nos reconcilia com o Pai. É Ele que nos leva de volta àquele que nós nunca deveríamos ter abandonado. É Ele, querido, que torna o coração do homem convertido. Pastor, o que é uma conversão? É uma mudança de direção. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala, irmãos, que é Ele que nos justifica, é Ele que nos santifica, é Ele que nos salva, e essa salvação não é pelo mérito, é pela graça. Paulo fala, irmãos, que Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, e que elegeu aqueles que são dele, e em Cristo Jesus Ele os justifica, os santifica, os reconcilia, os salva, os santifica. E lá em Romanos 8 ele diz o seguinte: e agora sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, daqueles que foram justificados, daqueles que foram convertidos, daqueles que foram glorificados, a fim de que eles sejam a semelhança do teu Filho. Sabe o que significa isso? Jesus muda você. Jesus faz com que a luz de Cristo brilhe através de nós. E o apóstolo Paulo mostra esse evangelho maravilhoso na vida de Abraão. E ele diz que Abraão foi justificado pela fé lá no Velho Testamento. E ele fala que nenhum homem, desde os primórdios até o fim do mundo, nunca será justificado por si mesmo, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é, pelo diploma que tem, pela inteligência que tem, mas sim unicamente pela fé em Jesus Cristo. E no capítulo 12, irmãos, depois que Paulo apresenta o evangelho de forma tão bonita, ele diz: agora sim,
vocês estão prontos para apresentar a si mesmos como um culto a Deus, como uma oferta a Deus, pelas misericórdias de Deus. Vocês agora apresentem-se a si mesmos, a Deus, que é o vosso culto racional. E agora não mais se conformem com o mundo, não mais tomem a forma desse mundo grotesca, feia, corrompida, onde as coisas seguem um curso que contradizem a palavra de Deus, a beleza de Deus, a santidade de Deus. E não mais vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo termina a sua carta, irmãos, de uma forma maravilhosa, dizendo o seguinte: cuide, observe o joio no meio do trigo. Cuidado com aquelas pessoas que sorrateiramente se esgueiram entre vós e causam dissensões, confusões, litígios e contendas entre vós. Não andem com eles, não se associem a eles, porque vocês foram separados para a glória de Deus, para a boa doutrina e para viver em paz uns com os outros. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. 16 capítulos vigorosos que Paulo resume em 7 versículos. Você quer ver quais são? Romanos 1, a partir do verso 1 até o verso 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, quem Ele é? Nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber o quê? Graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, em Maringá, no Paraná, e em todos os rincões desse mundo, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui está, irmãos, em primeiro lugar, quem é Paulo? Paulo se identifica porque a igreja de Roma não o conhecia. Não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. Paulo ouviu falar dessa igreja gloriosa, abençoada, na capital do Império Romano. Paulo desejava visitar essa igreja. Os crentes de Roma não conheciam Paulo. Os crentes de Roma não conheciam o evangelho que Paulo pregava. Então Paulo começa a sua carta dizendo: eu quero mostrar a vocês quem sou eu. Versículo de número 1. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo diz que ele é um servo de Cristo. Eu gosto da palavra que Paulo utiliza no verso 1 para servo, porque no original é a palavra doulos. A palavra doulos significa escravo. Significa aquele que está preso. Significa aquele que serve ao seu Senhor. Significa aquele que foi comprado. É a palavra usada para o escravo. E servo, e Paulo se auto-identifica dizendo o seguinte: olha, vocês não me conhecem, mas eu sou um escravo de Jesus Cristo.
Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Quando você é escravo de Cristo, você é livre dos homens. Mas se você não é escravo de Cristo, você é prisioneiro dos homens. Se você não é escravo de Cristo, você é prisioneiro de si mesmo. Se você não é escravo de Cristo, você é prisioneiro do mundo. E que é pior, se você não é escravo de Cristo, você é prisioneiro do diabo. Mas Paulo começa essa carta se auto-identificando, dizendo: eu sou um servo de Jesus Cristo. Ele mostra a sua condição. A minha condição é de escravo. Eu sou um doulos. Cristo me comprou com preço alto. E agora eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Eu o sirvo. Eu estou preso a Ele em algemas e cadeias. É por isso que eu sou livre. Está aí a condição do apóstolo Paulo numa palavra: eu sou um servo. É tão bom, né, irmãos, a gente ter essa certeza. É tão bom você compreender que foi comprado por preço e agora você não pertence mais a você mesmo. É tão bom, querido, a gente saber que nós temos um dono, um Senhor, aquele que detém todo o poder da nossa vida, e nós somos dele o doulos, o escravo. Segundo lugar, irmãos, versículo de número 1, Paulo diz, ele foi chamado para ser um apóstolo. Paulo agora fala da sua missão. Olha que bonito, num versículo, sua condição e sua missão. Pastor, qual é a condição desse homem? Um servo. Tem tanta gente, irmãos, no meio cristão batendo no peito, achando que é algo. Tem tanta gente achando que é, irmãos. E como diz o apóstolo Paulo, aquele que pensa que é, na verdade não é. Tem tanta gente, irmãos, que se sobrepõe aos outros. Tem tanta gente que julga os outros. Tem tanta gente que acha que é merecedor de algo. Mas Paulo chega e diz assim: eu sou um escravo. Eu fui comprado por preço. Eu sou alguém algemado, mas algemado por Jesus Cristo, amém? Mas em segundo lugar, ele mostra a sua missão. Por quê? Porque a palavra apóstolos é a palavra transliterada do grego, que significa o enviado. O apóstolo é um enviado. Isso significa que você é escravo, mas você tem uma missão. E Paulo fala que ele é um apóstolo, chamado para ser apóstolo, enviado, comissionado, com uma missão recebida do próprio Jesus, um mensageiro do Evangelho, versículo 1, separado para o Evangelho de Deus. Veja, querido, que o apóstolo Paulo, ele tem uma missão, ele sabe qual é a sua missão. Por várias vezes o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, a minha missão não é anunciar as coisas que os homens anunciam, a minha única missão é anunciar Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo tinha uma missão, e essa missão era de pregar o Evangelho. Lá no capítulo 15 ele explicita de forma muito clara aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então o apóstolo Paulo se identifica como alguém que é um servo, mas um servo que foi dado a graça de ter uma missão sublime, a pregação do Evangelho. Paulo chega a dizer no capítulo 15 que ele foi comprado, que ele foi chamado para o sagrado ministério da palavra de Deus. Que coisa sublime, irmãos. E o apóstolo Paulo agora, ele identifica o Evangelho que ele prega. Olha que coisa linda. Versículo de número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo agora começa a identificar o Evangelho que ele prega. Paulo agora começa a mostrar algumas características desse Evangelho, que os romanos, através da boca de Paulo, ainda não conheciam. Já conheciam o Evangelho, mas da boca de outros.
E o apóstolo Paulo agora elenca algumas marcas desse evangelho. Primeiro, Paulo diz que o evangelho é de Deus. Ninguém usa esse termo na Bíblia, só Paulo. E Paulo usa esse termo mais de uma vez. E mais de uma vez na própria carta aos Romanos. Paulo fala que o evangelho é de Deus. Pastor, o que significa o evangelho ser de Deus? Primeiro, significa que o evangelho tem a sua origem em Deus. Significa que o evangelho nasceu no coração de Deus. Significa, querido, que o evangelho não é um plano B, depois do pecado do homem no Éden. Significa que o evangelho não é aquele negócio, eu criei tudo para ser tão bonzinho, o homem errou, aí teve uma reunião da Trindade, sentaram na mesa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falaram assim, e agora? O que nós vamos fazer? Não, irmãos, o evangelho não é plano B para ninguém, o evangelho é sempre o plano A. Foi sempre o plano de Deus, redimir o homem, salvar o homem, trazer o homem de volta, antes da fundação do mundo. O evangelho, irmãos, é pretendido por Deus, é prometido por Deus, tem a sua origem em Deus, e é por causa do decreto de Deus de redimir o homem. A gente já sabe que antes da fundação do mundo, Deus já tinha decretado que o homem seria salvo pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Está escrito isso na Bíblia, lá em Gênesis 3,15. Quando o homem cai no pecado, quando o homem desobedece a Deus, quando o homem começa a se auto-justificar com as suas desculpas e cozendo folhas de figueira para, de repente, esconder a sua nudez, a sua vergonha, o próprio Deus intervém e diz assim, olha, fique tranquilo, você terá um descendente, e o teu descendente ferirá a cabeça do diabo. Deus está falando de quem? Daquele que destruiu as obras do diabo. Deus está falando de Jesus Cristo. Lá nos primórdios, irmãos. É por isso que o evangelho é de Deus. É por isso que você nunca terá comunhão com Deus a parte de Jesus Cristo. Porque o evangelho é de Deus. Foi Deus que pretendeu, antes da fundação do mundo, salvar o ser humano pecador. Antes que Deus dissesse no Gênesis 1, li um texto essa semana com um casal muito querido. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe o que significa isso, irmãos? Antes de Deus bradar num caos primordial, haja luz, já estava na mente de Deus o haja cruz. Antes de todas as coisas, irmãos, o evangelho foi pretendido, preferido, decretado na mente de Deus, por amor ao homem. O homem que se rebelou contra ele, o homem que quis esse pai morto, espoliou-lhe os bens, o homem que quer o benefício, mas não quer o beneficiador. O homem que quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. O homem, querido, que constrói castelos, mas que um dia todos serão demolidos. Um homem que virou as costas para Deus, que fugiu de Deus, mas esse mesmo Deus pretendeu salvar o homem, desde o início, desde os primórdios. Antes de existir qualquer coisa, eu amei. Que evangelho que Paulo prega? Segundo, Paulo diz que o evangelho foi prometido pelos profetas. Verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Irmãos, o evangelho está no Velho Testamento. Jesus Cristo está de Gênesis até Apocalipse. Paulo está dizendo que o evangelho não é novidade, não poderia ser novidade.
Porque o Evangelho foi prometido por Deus e registrado nas páginas da sua Bíblia e da minha Bíblia. O texto diz, irmãos, que os profetas do Velho Testamento falaram de Jesus. O texto diz, irmãos, que Deus revelou a vontade dele aos homens através dos seus santos profetas. É só você ler o Velho Testamento. O Velho Testamento contém a semente do Evangelho. O Velho Testamento contém o anjo do Evangelho. O Velho Testamento contém a promessa do Evangelho. E se não houvesse o Novo Testamento, a leitura do Velho Testamento já nos conduziria a Cristo. Você quer ver um exemplo? Quem foi o homem que fez uma descrição mais acurada e mais próxima da pessoa de Jesus? Quem foi? Não foi um apóstolo. Não foi ninguém no Novo Testamento. Qual foi o homem que deu uma descrição tão clara da pessoa de Jesus, que quando você lê o texto, você acha que aquilo ali foi escrito por alguém que viu Jesus, viveu com Jesus? Quem foi? É esse mesmo. Pois eu vou dizer uma coisa, irmãos. Esse homem escreveu isso 750 anos antes de Jesus. Quem foi ele? O profeta Isaías. Ele foi desprezado. Ele foi humilhado. Ele era um homem onde aqueles, quando olhavam para ele, viravam o rosto. Porque era homem de dores. Homem que sabe o que é padecer. Homem que foi contado com os transgressores. Homem que morreu e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ninguém, irmãos, descreveu de forma tão límpida, tão clara, o aspecto do Cristo na sua paixão do que Isaías. Pois Paulo diz: o meu evangelho eu não inventei não, está na Bíblia. Ele foi profetizado pelos profetas. Pedro, na sua primeira carta, chega a dizer o seguinte: homens santos, no seu capítulo 1, da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a respeito da nossa salvação. O Evangelho, irmãos, não é uma novidade. O Evangelho não é algo que a igreja inventou para que o mito de Jesus se tornasse celebrado. O Evangelho não pode ser invenção de homens, irmãos, porque é puro demais, é santo demais, é bonito demais, é maravilhoso demais. Homem nenhum inventaria isso. Mas Paulo diz que esse Evangelho foi prometido pelos apóstolos. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Tem denominações capitulando a essa verdade e descreem do Velho Testamento. Tem denominações e pastores dizendo que o Velho Testamento agora acabou, porque o Novo Testamento chegou e o Velho acabou. E tem outras capitulando também, dizendo que o Novo Testamento precisa ser reescrito e reinterpretado, porque na realidade nós vivemos outros tempos. Sabe o que significa isso, irmãos? São mentes perversas, pervertidas, que querem descaracterizar o bendito Evangelho, que nasceu no coração de Deus, foi decretado por Deus e foi revelado por Deus desde o início de todas as coisas. Não tem nada novo. O Evangelho já existia e Deus revelou isso aos homens através dos seus profetas. Por isso, querido, leia o Velho Testamento. Martinho Lutero escreveu algo muito bonito. Ele diz assim: Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Ele compreendeu que desde o Gênesis até o Apocalipse, Jesus é aquilo que os teólogos chamam de fio de ouro. O que é o fio de ouro? É aquilo que une todas as coisas, a pessoa bendita de Jesus. Não, irmãos, a igreja do Novo Testamento não inventou o Evangelho, não. O Evangelho já existia antes da fundação do mundo, amém? E ele está aí nas páginas do Velho Testamento. O profeta diz o seguinte: eis aí o teu rei, montado num jumentinho, na cria de um jumento. Irmãos, até isso Deus revelou ao povo no Velho Testamento, a forma como Jesus entraria em Jerusalém.
detalhes, irmãos, tão bonitos de Cristo, que você vê que se cumpre no Novo Testamento. O próprio Jesus, irmãos, como Jesus utilizou o Velho Testamento, principalmente Isaías, Deuteronômio e Salmos, que foram os 3 livros que Jesus mais utilizou para suas mensagens. Deuteronômio, Isaías e Salmos. Irmãos, na cruz do Calvário, onde o pastor Luciano e alguns da igreja já visitaram, eu já estive lá 2 vezes, irmãos, lá no Gólgota, exposto a todos que passavam, num gesto de desprezo, vergonha e dor. Jesus disse: Deus meu, porque tu me abandonaste. O que Jesus fez? Citou o Salmo 22. Por quê? Porque Davi, inspirado pelo Espírito Santo, narrou o sofrimento de quem? De Cristo. Aquele que foi chamado de filho de Davi, citou na cruz, irmãos, o salmo que foi escrito 1000 anos antes dele. E se apropria dessas palavras, porque essas palavras se cumpriram em quem? Terceiro lugar, irmãos, estou terminando. O Evangelho é de Deus. O Evangelho foi prometido pelos profetas. Em terceiro lugar, o Evangelho é sobre Jesus. Versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, agora Paulo está dizendo assim: eu vou mostrar a vocês que o Evangelho é sobre quem? A saber, Jesus Cristo. A gente, quando vai ensinar a Bíblia para as pessoas que ainda não conhecem, a gente faz uma pergunta bem simples para as pessoas, e às vezes até o cristão, que é mais maduro, às vezes tem dificuldade de responder essa pergunta. Qual pergunta, pastor? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E Paulo, irmãos, de forma muito clara, inteligente, de forma resumida, mas ao mesmo tempo de forma gloriosa, mostra que o Evangelho é sobre Jesus. Então não pode haver Evangelho sem a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Não existe Evangelho sem Jesus. Quando você fala Evangelho, você tem que instantaneamente lembrar de quem? Jesus. A saber, Jesus Cristo. Agora Paulo, irmãos, o Evangelho é sobre Jesus, mas Paulo, de forma inteligente, ele diz o seguinte: olha, esse Jesus é homem como nós, porque ele é segundo a descendência de Davi. Esse Jesus, irmãos, ele se encarnou. Olha aqui no verso de número 3. Veio segundo a carne, veio da descendência de Davi. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele não é uma figura fantasmagórica, ele não é inventado, ele não é alguém assim que de repente veio de um outro mundo. Ele é um homem, ele se encarnou, ele virou um homem como eu e você. Ele nasceu da barriga de uma mulher, ele foi bebê, ele aprendeu um ofício. Nós conhecemos os seus pais, nós conhecemos esse menino em Nazaré. A gente acompanhou isso tudo. Ele se encarnou como homem, como eu e você. Quem é Jesus? Ele é 100% homem. Ele tem fome, ele tem sede, ele tem cansaço, ele dorme, ele come, ele fica acordado, ele chora, ele se entristece, ele se alegra, ele ora, ele dorme. Depois de um dia cansativo de pregação e milagres, num travesseirinho, num barco, quando a tempestade o alcança, Paulo está dizendo o seguinte: o Evangelho é sobre Jesus, e Jesus não é uma imagem, não é um fantasma, não é um espírito encarnado, como os espíritas pensam. Ele é um homem. E sabe o que Isaías diz? Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Foi cuspido, foi humilhado, foi vilipendiado, foi escarnecido,
foi zombado, foi rejeitado, veio para os seus, mas os seus não receberam. Foi pregado numa cruz, foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, foi colocado um manto púrpura sobre ele, foi dado no seu rosto com um caniço de madeira, foi tratado com tanto escárnio, e como diz o Philip Yancey, enquanto isso tudo acontecia, ele amou. Mas Paulo não diz apenas que Jesus era um homem, ele afirma que Jesus era Deus. Verso 4. E foi designado Filho de Deus. Note que filho está com letra. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele foi designado Filho de Deus com poder. Por quê? Porque a encarnação é um poder de Deus. Um homem ter duas naturezas é o poder de Deus. Mas se ele foi designado Filho de Deus com poder. E olha o que diz agora. Segundo o Espírito de santidade. Veja que no verso 3 existe a mesma palavra. Segundo a carne. Agora é segundo o Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele se encarnou como homem, mas ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho eterno e coeterno com o Pai. Ele é aquele que existia antes de todas as coisas. Ele é aquele que o mundo foi feito por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o primogênito da criação. Ele é aquele que quando Deus diz haja luz, a palavra que trouxe todas as coisas à existência é o Filho. Ele é aquele pelo qual todas as coisas pertencem a ele. Ele recebe a glória de todas as coisas, porque tudo foi feito por meio dele, para ele, para a glória dele. A ele, pois, seja a glória eternamente. Paulo diz isso em Romanos. Paulo, irmãos, mostra aos romanos que o evangelho é sobre Jesus, o inigualável Jesus, o homem que tem duas naturezas numa mesma pessoa. Teologia boa. Pastor, como é que é isso? Não sei. Como dizia um professor meu de teologia, mistério. E é mistério mesmo, irmãos. Como é que pode um homem ter duas naturezas perfeitas, separadas numa mesma pessoa, sem uma se misturar com a outra? E sendo perfeito homem e perfeito Deus. Pastor, como é que é isso? É isso que faz de Jesus inigualável. É isso que faz de Jesus o poderoso Salvador, porque como homem ele cumpriu a lei no seu lugar, e como Deus ele redimiu você. Ele tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo, para completar essa obra que homem nenhum pode fazer, e homem nenhum pode atuar como Deus atuou. 100% homem, 100% Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falarem em debates teológicos, que o pastor Luciano já participou, e assim, mas isso para Jesus era fácil, porque ele era Deus. Irmãos, esse não é um ensino bíblico. Nada para Jesus foi fácil. O escritor dos Hebreus diz que ele aprendeu pela obediência e sofreu, mas sofreu de verdade. Por quê, pastor? Porque embora ele ser também Deus, as duas naturezas não se misturavam uma com a outra. Ele é homem, perfeitamente homem. Agora vamos lá, igreja. Qual a única diferença que ele tem de mim e de você? Qual? Claro. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele veio da descendência de Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque como homem ele foi concebido no ventre de uma virgem, mas quem o concebeu foi o Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Para que ele não tivesse a mesma natureza que você. Que natureza? Pecadora. Jesus não tinha pecado. E ele nem poderia pecar, sabe por quê? Porque a sua natureza era pura, era santa. Pastor, por que Jesus tinha que ser assim? Porque o cordeiro tem que ser sem defeito. O
cordeiro não pode ter defeito. Porque se o cordeiro não tiver defeito, ele não serve para o sacrifício. E como cordeiro santo, como diz João, ele foi levado para o matadouro. E o texto diz, irmãos, que o puro, o santo, o imaculado, recebeu sobre ele os pecados do mundo inteiro, desde o primeiro homem até o último homem, e até ele voltar em poder e grande glória. E nele você tem a redenção, a remissão dos pecados. O Evangelho, irmãos, é sobre Jesus. Sua bendita pessoa, verso 3 e 4. Sua obra maravilhosa, que Paulo fala que foi a ressurreição. É por isso que no verso 4 ele diz, pela ressurreição dos mortos. Por quê? Porque o centro da fé não é a encarnação. O centro da nossa fé é a ressurreição. Amém? Pastor, explica esse negócio. Não tem jeito de explicar, irmãos. Mas a realidade é que se Jesus é Deus, a teologia é muito bonita por isso. O Deus eterno, o Deus que viveu com o Pai na eternidade, vai continuar vivendo. E é claro que Ele não pode morrer. É claro que Ele é eterno. É claro que Ele precisaria ressuscitar. Por quê? Porque o salário de quê? Que é a morte? Mas Jesus não pecou. A morte de Cristo não foi pelo pecado dele. A morte de Cristo foi pelo seu pecado. Foi pelo meu pecado. Mas assim que ele cumpre a propiciação pelos pecados, como o cordeiro no tabernáculo do Velho Testamento, ele teria que ressuscitar. Por quê? Porque ele é aquele que vive para sempre. E ele levou sobre ele os nossos pecados, e como o salário do pecado, ele morreu a nossa morte. Paulo fala isso em Romanos, para ressuscitar a nossa vida. Amém? Que coisa gloriosa. O Cordeiro de Deus ressuscitou dos mortos. Louvado seja Deus. Promoveu a reconciliação. É por isso, irmãos, estou terminando, que no túmulo, tem uma passagem em João que é um mistério, mas é um mistério revelado. Quando Maria Madalena entra no túmulo, chorosa, e de repente, o texto diz que alguém se postou atrás dela, e ela chorando, diz, levaram o corpo do meu Senhor, levaram o corpo do meu Senhor. E de repente, há uma aparição atrás dela, que o texto diz que ela achou que era quem? Um jardineiro. Ela achou que era alguém que cuidava ali do jardim. Então ela, com os olhos marejados de água, eu creio que ela nem virou para trás. Ela disse assim, levaram o corpo, eu não sei onde eles o colocaram. De repente inquirindo aquele homem que chega. Aí de repente aquela voz atrás dele fala assim, Maria. É igual voz de criança quando faz traquinagem, a mãe dá o grito no nome dele, não é? Eita, mamãe está me chamando. Qualquer filho reconhece a voz da mãe, não é? De repente, irmãos, Jesus atrás de Maria no túmulo, a primeira mulher e a primeira pessoa a ver o corpo do ressuscitado, ele diz assim, Maria. O texto diz que quando ela se volta, ela diz, Rabone, quer dizer, mestre, meu mestre. E ela corre para abraçá-lo, ele diz, não me toques. Não me detenha, ainda não, porque eu ainda vou subir para o meu Pai e para o vosso Pai. Eu ainda vou subir para o meu Deus e para o vosso Deus. Pastor, o que significa isso na teologia? Lindo. Significa que Jesus, subindo ao Pai, faria a propiciação pelos nossos pecados, nos reconciliaria com o Pai de Jesus, para que agora o Pai de Jesus fosse o seu Pai, o meu Pai. Calma, Maria, ainda falta eu levar os pecados de todo o homem ao trono, porque assim a reconciliação seria feita. Paulo, irmãos, quer mostrar o evangelho que ele prega. E o evangelho que ele prega, irmãos, nos chama a obediência. Versículo de número 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. O evangelho, irmãos, tem responsabilidades, entende?
Você não pode continuar o mesmo depois que você abraçou o Evangelho, a pessoa de Cristo, a salvação de Cristo, a ressurreição de Cristo, o ensino de Cristo. Cristão que continua na mesma vida que vivia antes, nunca foi um cristão. Nunca teve um encontro com Cristo. Nunca foi redimido pelo poder do Evangelho, de transformar o homem. Porque a primeira coisa que acontece, nós agora estamos aptos para obedecer. E o fazemos com amor. E o fazemos porque somos constrangidos. E o fazemos porque somos escravos agora desse Cristo que nos comprou. E a obediência a Cristo é a libertação da alma. O homem é liberto quando obedece à palavra de Deus. O homem é liberto quando ele obedece ao Evangelho de Jesus. O homem é liberto quando aquilo que Jesus preceitua e exige de nós, o Espírito Santo agora que habita em você, dá a você o poder de fazer. Aquilo que você antes dizia sim, agora você tem o poder de dizer. Quem faz isso? O Evangelho. Quem obedece a você, mas o poder para você fazê-lo vem de Deus, amém? Por isso é que Paulo fala que esse Evangelho é para a obediência. Crentes, obedeçam a Jesus, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está cheio de crente desobedecendo a Cristo por aí, e fazendo isso deliberadamente. Cuidado, querido. Avalie se a sua fé é genuína. Avalie se a redenção do Evangelho colocou em você um desejo de obedecer a Deus, e você luta para obedecer. Eu não estou dizendo que você não peque, por favor. Eu não estou dizendo que você não erra. Eu não estou dizendo que você machuca às vezes as pessoas e fala coisas que não deve. Eu estou dizendo aquele pecado que você se acostumou com ele, e aquilo que Jesus manda você fazer, você não faz e acha que isso é normal. Não é. Paulo diz que o Evangelho é para a obediência. Obediência de todas as nações, amém? Somos obedientes. E para finalizar, qual é o Evangelho que Paulo prega? Versículo de número 14 e 15. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Que Evangelho? Esse Evangelho que Paulo agora vai começar a discorrer nos seus detalhes. Mas em último lugar, irmãos, qual é o Evangelho que Paulo prega? Primeiro, o Evangelho é de Deus. Não é novidade. Desde a fundação do mundo, Deus prometeu redimir o homem. Segundo, o Evangelho foi prometido nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Está tudo escrito lá, irmãos. O Velho Testamento tem um nome. Qual o nome? Jesus. Terceiro, o Evangelho é sobre Jesus. Conheça a pessoa de Cristo. Conheça os ensinos de Cristo. Conheça os milagres de Cristo. Conheça a história desse homem, a obra maravilhosa que ele redimiu você. Essa semana eu visitei um casal muito querido, que me encheu o coração de alegria, porque não tem nada mais alegre para um pastor do que é falar do Evangelho. E eu falei exatamente isso com esse casal querido. Conheça Jesus. Leiam os Evangelhos. Comece por Mateus e termine na última palavra do Evangelho de João. Por quê? Porque tudo começa com Ele. Tudo é por meio dEle. Tudo é para a glória dEle. É Ele que opera o que homem nenhum pode operar. Conheça Jesus. Pastor, onde que eu acho Jesus? Está aí na sua frente, ó. Agora tem crente que não conhece nem o Evangelho. E aí quando vem qualquer um somebody love por aí, entende? Quando vem um bico doce por aí, pregando as coisas mais estapafúrdias do mundo e enaltecendo o seu ego, você larga a IPVO para ir atrás. Sabe por quê? Você não conhece Jesus. Você não conhece o Evangelho. Sua fé não está firmada em Cristo.
Sua fé está firmada em gente. Porque se sua fé estiver firmada em Cristo, e se o púlpito da sua igreja ensina o Evangelho, querido, é bênção demais. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho nos chama, em quarto lugar, a obediência. Não é para você continuar vivendo a vida que você vive, não. Não é para você continuar a pecar e achar bom, não. Não é para você desobedecer aquilo que é básico no Evangelho e achar que está tudo bem, não. O Evangelho é para a obediência. E a obediência, como diz o Dr. John Piper, é uma obediência prazerosa. Eu tenho prazer em obedecer. Porque eu sei que na minha obediência é a minha bênção, amém? A bênção de Deus está na obediência. E em último lugar, o Evangelho que Paulo prega é para ser anunciado. Paulo usa uma palavra bonita, uma palavra bancária. Paulo usa muito metáfora de banco. Ele diz assim: sou devedor. Qual é a dívida de Paulo? Será que ele está com o cartão de crédito vencido? Será que ele está com o aluguel vencido? Será que ele está com a conta de água e luz vencida? Será que ele está devendo algum irmão lá de Roma? Será que ele está tendo que atravessar a rua quando encontra alguém? Nossa, estou devendo e não tenho. Será que essa é a dívida do apóstolo Paulo? Porque ele começa dizendo assim: eu sou devedor. Sou devedor. Qual era a dívida de Paulo? A dívida de Paulo era que tinha pessoa que ainda não tinha ouvido o Evangelho. E ele precisava pregar para essa pessoa. Eu sou devedor. Mas olha, pode ficar tranquilos. Eu estou pronto a estar com vocês. Porque eu quero pregar o Evangelho também para vocês. Sabe o que significa isso, irmãos? Se você foi alvo desse Evangelho, se o Evangelho mudou a sua vida, se você conhece Jesus, e se você obedece o Senhor, você tem que anunciá-lo, viu? Você não pode guardar para você. Sabe por quê? Porque você tem uma dívida. E eu vou pagar minha dívida, amém? Sou devedor e quero pagar a minha dívida. Vamos repetir isso? Você tem coragem de dizer isso? Diga assim: sou devedor e quero pagar a minha dívida. Quer pagar? Então começa a pregar o Evangelho. Porque essa é a sua dívida. Essa é a dívida que a igreja tem. Anunciar o Evangelho. E é para isso que a igreja existe. E é para isso que Deus nos chamou. E é para isso que Jesus veio. Vós sois a luz do mundo, para iluminar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Amém? Irmãos, não há nada mais sublime do que o Evangelho. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. É isso que a sociedade precisa. E Deus conta com você. Amém? Vamos ficar em pé. Pai querido, obrigado pelo Evangelho. O que seria de nós, Senhor, sem o Teu Evangelho? O que seria de nós sem Jesus? O anjo da aliança, o príncipe da paz, o cordeiro sem defeito, que subiu naquele madeiro, Senhor, por amor de nós, que verteu o seu sangue precioso, puro, limpo, por amor dos pecadores que desdenhavam do Senhor, que rejeitaram o Senhor, que humilharam o Senhor, mas Ele o amou e amou até o fim. Obrigado, Senhor, pela mensagem do Evangelho, que o Senhor nos ajude, Senhor, a amar essa mensagem, que o Senhor nos ajude a nos comprometer com ela, que o Senhor nos ajude a sermos transformados por ela, que o Senhor nos ajude a depender de Cristo, porque o Senhor é a nossa paz, o Senhor é aquele que nos amou, o Senhor é aquele que se revelou a nós, o Senhor é aquele que mudou a nossa vida, o Senhor é aquele que nos deu graciosamente tudo que temos, e muito mais ainda que teremos. Ajuda a tua igreja, Senhor, a não tomar o curso desse mundo. Ajuda a tua igreja a não se parecer com essas águas escuras do mundo, porque a tua igreja foi lavada
pelas águas cristalinas do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo teu evangelho. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pelos irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela fraternidade que temos uns com os outros. Leva-nos agora em paz, Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre você, meu irmão, e sobre toda a igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.